A administração surgiu da necessidade humana de organizar o trabalho ao longo da história. Desde as primeiras formas de cooperação na antiguidade até os sistemas produtivos atuais, cada época trouxe novos desafios e modelos de gestão. Dessa evolução nasceram escolas como a administração científica, a teoria clássica, a burocracia e a abordagem humanística. Cada uma contribuiu para explicar como as organizações funcionam e para construir os fundamentos da gestão moderna, que ainda orientam as empresas de hoje. Este é o capítulo 1 do livro, Princípios da Gestão Organizacional. A administração não surgiu nas empresas modernas. Ela começou muito antes, nas antigas cidades-estados como Atenas, Esparta e Roma. Essas sociedades precisavam organizar a política, a religião, o exército e a economia, e por isso criaram as primeiras formas de gestão. Roma foi o grande destaque. Ela desenvolveu um sistema muito hierárquico e centralizado, que serviu de modelo por muitos séculos. Quando o Império caiu, a Igreja Católica assumiu esse papel e manteve regras rígidas e uma forte centralização. Com o renascimento das cidades, surgiram os burgos e as corporações de ofício. Elas controlavam preços, padronizavam produtos e organizavam o trabalho entre aprendizes, oficiais e mestres. Mais tarde, o crescimento da burguesia e o limite do trabalho artesanal levaram ao surgimento das manufaturas. No século XVIII, Eli Whitney introduziu a padronização de peças, permitindo produzir mais, com menos especialização. Esse avanço abriu caminho para a Revolução Industrial e transformou a forma de produzir e administrar. A Revolução Industrial marcou uma grande transformação econômica e social. Ela começou na Inglaterra e avançou em duas fases principais, cada uma impulsionada por novas tecnologias e formas de organizar o trabalho. A primeira fase, entre 1780 e 1860, foi marcada pela mecanização da indústria e da agricultura, com invenções como a máquina de fiar, o tear mecânico e o descaroçador de algodão. A força do vapor transformou oficinas em fábricas, acelerou transportes e comunicações e consolidou a divisão do trabalho, estimulando a urbanização. A segunda fase, de 1860 a 1914, trouxe o aço, a eletricidade e os derivados do petróleo como novas bases produtivas. A maquinaria automática ampliou a padronização, e a invenção do automóvel reforçou a automação, deslocando habilidades, antes artesanais, para as máquinas. Apesar dessas mudanças, as empresas ainda eram administradas de forma empírica e desorganizada. O crescimento das fábricas e a concorrência crescente tornaram urgente a busca por eficiência e métodos racionais de trabalho, cenário que abriu caminho para o surgimento da teoria da administração científica. A teoria da administração científica surgiu no início do século XX para responder à necessidade de aumentar a eficiência e a produtividade das indústrias. Frederick Taylor, seu idealizador, observou que as fábricas sofriam com três problemas principais: o medo de demissão entre os trabalhadores, a falta de preparo dos gerentes para entender o chão de fábrica e a ausência de padronização das técnicas de trabalho. Ao estudar diretamente as operações, Taylor analisou cada movimento realizado pelos operários e reorganizou as tarefas para torná-las mais rápidas e eficientes. Isso levou à fragmentação do trabalho em etapas simples, fáceis de aprender e de executar, permitindo especialização, treinamento sistemático e redução do tempo total de produção. John Smith, $5. Obrigado, senhor. Assine aqui. Sim, senhor. A padronização possibilitou associar cada tarefa ao tempo ideal de execução, criando um sistema de remuneração baseado na produtividade. Trabalhadores mais eficientes passaram a receber mais, reforçando a ideia do Homo economicus, segundo a qual o incentivo financeiro aumenta o desempenho. Esses estudos deram origem à organização racional do trabalho, estruturada em pontos como tempos e movimentos, fadiga humana, divisão do trabalho, desenho de cargos, incentivos salariais, condições de trabalho, padronização e supervisão funcional. A partir deles, Taylor formulou 5 princípios: planejamento científico, preparo adequado, controle, execução clara e padronização das rotinas. Sua obra consolidou a administração como prática científica e influenciou profundamente a indústria, abrindo caminho para aplicações como o Fordismo e para a profissionalização da gestão. Com esta linha, cada carro será montado em etapas contínuas. As peças fluirão, cortando o tempo de produção pela metade. A adoção dos princípios de racionalização e especialização do trabalho permitiu que Henry Ford transformasse as ideias de Taylor em prática, criando a linha de montagem móvel e inaugurando o Fordismo, o sistema de produção em massa que marcou o início do século XX.
Sua principal inovação foi a produção contínua. Peças moviam-se por esteiras enquanto os operários permaneciam em postos fixos, executando tarefas padronizadas e treinadas de forma sistemática. Isso elevou drasticamente a eficiência e possibilitou fabricar vários automóveis simultaneamente, algo impossível no modelo artesanal anterior. Para viabilizar essa padronização, a Ford verticalizou a produção, fabricando internamente motores, chassis, vidros e pneus, além de adotar peças intercambiáveis. A redução de custos abriu caminho para atender o mercado popular e consolidou 3 princípios da produção em massa: intensificação, com uso de tecnologia para reduzir o tempo de fabricação; economicidade, com estoques menores e integração da cadeia produtiva; e produtividade, com especialização e eliminação de movimentos desnecessários. O auge do taylorismo-fordismo ocorreu entre 1910 e 1930, influenciando indústrias nos Estados Unidos e no mundo. Enquanto isso, na Europa, Henry Fayol desenvolvia a teoria clássica, voltada à estrutura organizacional e ao papel gerencial. A teoria clássica de Henry Fayol, apresentada em 1916, ampliou a visão da administração ao analisar o processo gerencial como um todo, diferentemente de Taylor, que focava apenas o operário e o processo. Este organograma define nossa hierarquia. Sim, senhor. Organizando agora. Entendido. Minhas tarefas estão claras. Sim, senhor diretor. Fayol defendia uma estrutura organizacional de cima para baixo, baseada em departamentalização, hierarquia e racionalização das atividades administrativas. Boa tarde. Conseguiu terminar aquele relatório? Sim, aqui está. Precisa de mais alguma coisa? Obrigado. A cooperação de vocês é essencial. Ele definiu 5 funções essenciais da administração: previsão, organização, comando, coordenação e controle. Também destacou princípios como divisão do trabalho com especialização, remuneração justa, unidade de comando, autoridade com responsabilidade e disciplina como base das relações sociais dentro da empresa. Para Fayol, a organização eficiente depende de regras claras, justiça, estabilidade e lealdade entre os membros. A partir desses fundamentos, ele identificou 6 funções do administrador: técnica, comercial, financeira, segurança, contábil e administrativa, esta última integrando todas as demais. A teoria clássica valorizou a estrutura e o comportamento organizacional, complementando a abordagem mecanicista de Taylor. Porém, sua aplicação prática só se consolidou com a burocracia weberiana, que forneceu a formalização necessária para transformar esses princípios em sistemas administrativos reais. A teoria da burocracia, desenvolvida por Max Weber, surgiu como resposta à necessidade de racionalidade e organização diante do crescimento das grandes empresas e do Estado moderno. Ela propõe um modelo administrativo baseado em hierarquia rígida, normas escritas, impessoalidade e especialização das tarefas, garantindo previsibilidade, padronização e eficiência técnica. Este é o novo organograma, com você promovida. Entendido, senhor. Obrigada. Parabéns, você é a nova gerente de vendas. Agradeço a confiança. Entre suas características centrais estão a autoridade estruturada em forma piramidal, a aplicação uniforme das regras e a meritocracia, com seleção e promoção baseadas em competência e formação. Esse modelo é claramente visível na administração pública e em instituições como bancos, que operam com divisão clara do trabalho, procedimentos formais e autoridade vinculada ao cargo. Com o avanço da industrialização, a burocracia substituiu práticas pessoais e patrimonialistas por sistemas impessoais e técnicos, tornando-se padrão do Estado moderno. Ela também ofereceu a estrutura legal e formal necessária para transformar em prática os princípios da administração científica e da teoria clássica, completando o conjunto que forma a abordagem clássica da administração. A abordagem clássica fortaleceu a administração das empresas, mas as grandes potências europeias saíram da Primeira Guerra Mundial com suas economias e indústrias profundamente fragilizadas. Nesse cenário, os Estados Unidos mantiveram alta capacidade produtiva, impulsionada pelo Fordismo, e passaram a exportar grandes volumes de manufaturados para a Europa. Para viabilizar essas compras, criaram políticas de crédito voltadas ao consumo em massa. Porém, entre 1924 e 1929, essa expansão financeira gerou desequilíbrios que culminaram na Grande Depressão, marcando uma crise global que redefiniu a economia mundial. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos mantiveram amplas linhas de crédito para países europeus, ajudando a estabilizar salários e emprego e tornando-se o principal credor internacional.
No Plano Davis, de 1924, esse fluxo financeiro se estruturou em um ciclo. Os Estados Unidos emprestavam à Alemanha, que pagava reparações à França e à Inglaterra, que então quitavam suas dívidas com os próprios americanos. Grande parte desses recursos vinha da Bolsa de Nova York, onde investidores compravam títulos de empresas e governos europeus. A alta liquidez permitia rolar dívidas continuamente, mascarando a inadimplência e tornando a Europa dependente dos dólares estadunidenses. No fim dos anos 1920, o capital financeiro cresceu muito mais rápido que a economia real. A produção está parada, vocês estão todos demitidos. Mas, senhor, como vamos sobreviver? Sinto muito, não há o que fazer. A indústria dos Estados Unidos passou a produzir além da capacidade de consumo global, gerando saturação. Com a inadimplência europeia e o aumento da especulação, investidores perderam confiança, os títulos se desvalorizaram e o crédito secou, levando à quebra de empresas em todo o mundo. A Grande Depressão expôs os limites da teoria clássica e evidenciou a necessidade de compreender fatores psicológicos e sociais no trabalho. Esse cenário abriu espaço para a teoria humanística da administração, que passou a enxergar o trabalhador como um ser social, com emoções e necessidades que influenciam diretamente seu desempenho. A teoria humanística da administração ganhou força nos anos 1930, impulsionada pela Grande Depressão e pelas limitações das abordagens clássicas, que já não explicavam os problemas humanos nas organizações. Ela deslocou o foco das tarefas para as pessoas, aproximando a administração da psicologia social. Kurt Lewin mostrou que o comportamento surge da interação entre indivíduo e ambiente, destacando a importância da percepção, da dinâmica de grupo e dos ambientes democráticos para o desenvolvimento humano. Sua visão ajudou a fundamentar a ideia de que fatores sociais influenciam diretamente o desempenho no trabalho. Nesse cenário, Elton Mayo conduziu o experimento de Hawthorne, entre 1927 e 1932, investigando como condições de trabalho afetavam a produtividade. As 4 fases do estudo revelaram que mudanças físicas, como iluminação, não explicavam o aumento da produção. Nossa, que alívio sem o supervisor. Concordo, tranquilas. E o dia passa mais rápido. Com certeza. Que grupos com maior liberdade e interação trabalhavam melhor. Rapidez! Não tolero lentidão. Mais rápido, estamos ficando para trás. Ele é um tirano, temos que fazer algo. Concordo, mas o que podemos fazer? E se trabalharmos mais devagar? Ele vai se arrepender. Que surgiam organizações informais capazes de proteger os trabalhadores da supervisão rígida, e que normas sociais do grupo influenciavam o ritmo de produção, inclusive limitando-o para manter a coesão e o senso de justiça. Esses achados mostraram que a produtividade dependia menos de fatores técnicos e mais da atenção dada aos trabalhadores, das relações sociais e do sentimento de pertencimento. A integração das contribuições de Lewin e dos resultados de Hawthorne consolidou a teoria das relações humanas, que substituiu a visão do Homo economicus pela do Homo socialis, reconhecendo o trabalhador como membro de um grupo, dotado de emoções, motivações e necessidades psicológicas. Essa mudança abriu caminho para uma compreensão mais ampla das relações entre capital e trabalho, permitindo que, ao longo do século XX, as organizações passassem a enxergar seus funcionários não apenas como mão de obra, mas como capital humano, capaz de gerar conhecimento, inovação e valor estratégico. Mas este é o tema do nosso próximo capítulo. Até lá!